Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito e hoje estamos aqui para falar de filme baseado em jogo de videogame que eu nunca joguei. Quero saber das minhas amigas depois se elas jogaram, mas deixa eu apresentar então minhas colegas antes da gente falar do nosso tema. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes. Hoje, mais uma história de câmeras fotográficas que captam imagens do além. É isso. E boa noite, Nath. Boa noite, amigas. Boa noite, ouvintes. Pois é, né? Hoje estamos aqui, filme asiático, filme baseado em jogo. Tamo fora da curva um pouco, mas eu tô pronta. Eu não vou tirar nenhuma selfie durante essa gravação, porque eu não tô querendo ver coisa que não é bem-vinda. Então, vamos que vamos. Estamos muito aventurescas hoje. Quando escolheu esse tema foi isso. Como a Nath disse, filme japonês é um 880 ali e vamos ver o que vai sair. A gente tá aqui então pra falar de Fatal Frame, filme de 2014, baseado no jogo de mesmo nome, né? Uma série de jogos, na verdade. Então, vamos começar pela ficha técnica dele, Ceci. Nós vamos falar do Gekijoban Zero, ou Fatal Frame, de 2014. Um filme dirigido por Mari Asato, roteirizado por Eiji Otsuka e Mari Asato, e estrelado aí por Aoi Morikawa, Ayami Nakajo e Kodai Asaka. Me perdoem aí, caso eu tenha falhado o japonês. Eu acho que foi muito bem. É isso. E a sinopse, então, Nath? Na sinopse do Fatal Frame filme que estamos falando, a gente acompanha um orfanato aí que é dirigido por freiras, um orfanato católico só para garotas. E aí, uma estudante de ensino médio, ela fica sempre trancada no quarto e as pessoas começam a desconfiar de que ela foi atingida por uma maldição. Porque daí, de repente, outras estudantes começam a desaparecer do nada, a aparecer morta, afogada no laguinho que fica ali perto, enfim. E aí, uma outra estudante preocupada com uma amiga tenta descobrir o que tá rolando, investigar mais, enfim. Daí coisas vão acontecer. E aí, a premissa parte de que existe uma maldição que só atinge garotas. E aí, essa maldição que atinge garotas é quando elas beijam uma foto da pessoa que elas estão afim. Só que vocês vão entender que o caminho vai para outro caminho, de outro caminho. Vamos dissecar Fatal Frame aí de 2014. 880, gatas. 880. Eu não achei nenhum nem outro. Eu queria saber, Nath, se você já jogou. Você que é a pessoa deste grupo que joga jogos? Eu jogo jogos, mas eu sempre tive muito medo de Fatal Frame. E vou fazer então esse adendo da parte gamer da coisa. No Fatal Frame original, na verdade, igual a Sil disse, né, é uma franquia de jogos, então não tem um jogo só. Esse filme, na realidade, ele foi baseado em um livro que foi escrito por causa da franquia, e aí ele foi adaptado direto desse livro, que não tem muito a ver com a história do primeiro jogo, do jogo que vem em seguida, enfim. Inclusive, a comunidade gamer desce o cacete nesse filme, falando que não tem nada a ver com os jogos. Então falam assim, que se você gosta da franquia de jogos Fatal Frame, não assista esse filme. E pesado. Mas enfim, Fatal Frame, na verdade, hipocrisia da minha parte, como a dualidade da vida humana deve ser, eu tenho muito medo de jogo de terror. Eu acho a experiência 40 vezes pior do que assistir a um filme de terror. Então, Fatal Frame me dava medo porque você anda com uma câmerazinha, uma câmera obscura, e você só se livra dos espíritos
que te matam por tirando foto deles no momento certo. Então você tem que carregar a câmera, fotografar o espírito no momento certo pra poder se livrar dele. Gente, isso é aterrorizante pra um cacete, né? Vamos combinar. Você tá lá andandinho de boa, de repente você vê um vulto e aí esse vulto vai por cima de você, só que você dá close na cara da assombração com uma câmera. Então... Eu amo que a assombração tem a mesma fobia que eu, de tirar foto. Não. Ai, amiga. Ai, faz parte, né? Mas é o que a gente chama de um sistema survivor horror. Então, assim, não é aquele jogo que você tem 500 armas com munição infinita e é só meter o tiro no bichão que o bichão desaparece, né? Então, você mais tem que fugir, utilizar outras estratégias para poder sobreviver e não ser o mais forte. Então, são jogos que realmente você, como jogador e personagem, é muito limitado. E no Fatal Frame, a única coisa que você tem ao seu favor é a câmera pra tirar fotinho. Que no filme parece mais um easter egg, assim, só pra lembrar que é da franquia do jogo, do que de fato ter um papel relevante aqui nesse filme. Eu percebo muito isso, assim, que a Nath falou, e apesar de não ser gamer, e justamente por não ser gamer, eu dei uma pesquisada pra ver o que o povo fala, né, sobre essa adaptação. E como sempre, a gente sabe que adaptações de games nunca são... É muito difícil você ver uma que, tipo, a galera fica satisfeita, que o pessoal fala bem. E acho que aqui também corre nessa mesma questão. Eu vi muitos comentários negativos. Um dos principais pontos, né, que são destacados é que, de fato, o filme, ele meio que não trata muito desse horror da questão da fotografia em si. A gente tem o elemento que ali vai ser o elemento sobrenatural, que ele desperta a partir de uma foto já, né, que já tá impressa e tal. E não tem tanto essa coisa de você fotografar. Até tem, aparece igual as meninas falaram, um garotinho, né, que ele fotografa espíritos pela cidade, mas isso aparece de uma forma muito incipiente, assim, logo lá do final do segundo ato pro terceiro. Então, a gente não é pego por isso, assim, que é uma pena, porque eu, de fato, até brinquei no início do episódio falando que mais um filme que trata de fotografias e de espíritos em fotografias, porque é um tema que eu, pelo menos, vejo muito recorrente, assim, no audiovisual. A gente tem muitos filmes que falam sobre isso, sobre essa coisa, né, que também tá ligada a essa coisa da tecnologia, do que é diferente, enfim. E isso não é muito explorado aqui, então, de fato, é uma coisa que eu senti bastante falta no filme. Total. Também nunca joguei Fatal Frame, então é isso, como você disse, Ceci, normalmente as pessoas se decepcionam, né, com adaptações de filmes baseados em jogos, assim. Vide o recentíssimo Silent Hill, né, que eu ainda não assisti também, mas aparentemente é terrível. Mas acho que nesse caso, tanto como adaptação, quanto como filme mesmo, né, independente de qualquer coisa. Mas eu tava lendo que esse filme, na verdade, assim, é uma série de jogos, né, eu nem sei quantos tem, mas tem mangá, tem livro, tem muita coisa. Foi um livro escrito pelo Eiji Otsuka, né, que se chama Fatal Frame: A Curse Affecting Only Girls, que é um spin-off dos jogos, assim. Aí ele até pega um pouco do Maiden of Blackwater, que é um jogo da série Fatal Frame, mas, tipo, pega temas, assim, muito soltos, sei lá, o lago, sabe, a água, essas meninas estudantes do ensino médio, assim, mas foi uma inspiração também, né, esse livro. Então acabou saindo bem fora do que me parece ser a série de jogos, assim. E aí tem esse pouquinho de coisa de fotografia. Mas assim, pra mim, como filme, eu achei, assim, não achei um espetáculo, mas eu gostei, assim, do clima dele, principalmente, sabe? Eu acho que ele consegue criar um clima bem sinistrinho, assim. Tem o clássico fantasma branco, assim, que a gente já tá acostumado a ver em filmes japoneses, principalmente ali de 2000 pra cá, assim. E acho que o clima
como um todo, assim, a ambientação que ele cria, eu achei muito bem feita, sabe? E é aquela coisa que também a gente espera de filmes japoneses, tipo, não vai ter jumpscare, vai ter uma construção que pelo menos me deixa tensa, assim, porque você sabe que algo vai acontecer, mas você sabe que não vai ter uma música, um som alto que vai vir junto, sabe? Vai ser algo que te pega de outro jeito, assim, e que eu acho muito legal nos filmes japoneses. Então, no geral, eu achei uma experiência bem positiva, assim. Concordo em partes com a Sil. Eu acho que é um filme muito contemplativo, no sentido mais literal mesmo, assim. É um filme que tem as cenas, elas, quando você tem umas paisagens bonitas e tal, elas se delongam, né? O personagem anda devagar e tem toda a criação de uma ambientação. As músicas que as garotinhas cantam, lindíssimas. Fiquei encantadíssima com essas músicas, inclusive. Achei tudo muito imersivo. E tem essa coisa mesmo de não ter o jumpscare. Inclusive, quando tem cenas onde o suposto fantasma aparece, você logo vê que e aquilo te causa uma angústia ainda maior, justamente porque não tem um marcador ali sonoro, nada que te diga, olha, agora o fantasma vai pra cima, sabe assim? Você não sabe o que esperar. Então fica naquela angústia mesmo, né? Você tá vendo uma imagem assim no fundo. Então eu gosto bastante desse aspecto do filme, assim. Mas, depois mais pra frente a gente pode falar, eu acho que ele tem uma mudança muito grande, assim. Quando ele tá indo ali do segundo pro terceiro ato, que me incomoda bastante. Mas até então eu tava curtindo muito essa vibe, né, do filme. Eu acho que é isso mesmo. Ele constrói, e o som, e os diálogos, os sussurros, né? Um filme que tem bastante sussurro, eu achei isso bem legal, assim. Eu acho que, geralmente, cinema asiático, no geral, se apoia muito em ambientação. E essa é uma questão dos jogos também, que muitas vezes o cenário, ele cria muito mais tensão do que, por exemplo, o que o personagem tá falando. Você, igual o Sil disse, né? Você meio que espera que vai pular alguma coisa na sua cara, que alguma coisa vai acontecer e tal, mas são tantos detalhes do ambiente, dessa atmosfera, que a atmosfera te deixa mais tenso do que outra coisa, do que ficar vendo o fantasma em si. Por exemplo, eu achei uma experiência média pra positiva. Eu vi muita gente descendo o cacete e eu não achei que foi tão ruim assim como o filme. Como um filme de terror, aí a expectativa matou um pouco a alegria de quem esperava um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo em si. Igual você disse, gente, a adaptação não é Ctrl-C, Ctrl-V. Dificilmente vai ser uma coisa que você fala, nossa, está perfeito. Se você quer algo igual ao jogo, vá jogar o jogo, não é mesmo? Eu acho que aqui tem essa liberdade um pouco mais com os outros temas que esse filme se propõe. Eu gostei da bizarrice, assim, das meninas desaparecendo, e aí elas perdem a consciência, acordam prestes a beijar a foto da outra meia-noite. E aí aquela cena que o espírito tá flutuando e elas todas, a maioria delas vão desmaiando uma atrás da outra, tal. Então, eu gostei de vários elementos aqui. Eu também acho que perde um pouco o ritmo nesses últimos atos, assim. Eu queria, talvez, que alongasse um pouco mais o mistério, ou que, sei lá, ousasse um pouco mais nessas mortes, assim, que as coisas piorassem de certa forma, piorassem rápido e, sei lá, de uma maneira mais explícita, mas pode ser tanto uma coisa cultural quanto uma coisa de roteiro mesmo, enfim, foi o que deu pra fazer. Uma coisa que eu confesso que eu esperava era que essa história se passasse em coisas muito tradicionais do Japão, e eu acho que é uma questão conflitante dentro de mim. Eu queria saber a opinião de vocês entre, eu gostaria que a história se passasse em algo muito tradicional japonês, e na verdade ele é um filme que se passa no orfanato católico, que poderia estar se passando em qualquer lugar do mundo. Então assim, eu acho que
que qualquer história que se passe em qualquer lugar do mundo pode ser ambientada no Japão e qualquer lugar do mundo. Mas eu esperava uma coisa mais cultural, porque isso é muito forte e presente nos jogos. Essa é a única... Eu não esperava um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas que existe essa questão cultural de, tipo, existiam as lendas urbanas lá, e no jogo, existiam rituais, seitas, coisa de sacrifícios que faziam, e aí rituais que deram errado, liberaram um portal do inferno para que demônios ou esses espíritos andassem pelo nosso plano. E por isso você tem aí uma geração de um estudioso, tal, não sei o que faz essas câmeras pra capturar esses espíritos e selar isso aí, mandar de volta, enfim. Então tem uma coisa mais tradicional dessas histórias, né? Desses rituais. Então no jogo você tem flashback desses rituais, a galera com máscara, fazendo cânticos, etc, etc. E não tem absolutamente nada disso nesse filme. Então eu não sei até que ponto isso é bom, de que pode ser uma história se passando em qualquer lugar, e o quanto disso pode ser só uma grande qualquer coisa que não funciona aqui. Assim, pode ser um pouco de imagética cultural aí da minha parte, mas sempre me desce, estranho ver japonês fissurado na igreja católica. Enfim, o que vocês acham? Eu não tinha pensado nisso. Esses dias eu assisti um filme que saiu esses tempos aí, chama Rental Family. Não sei se vocês viram, é com o Brendan Fraser. Não é nem um pouco de terror, assim, é o oposto. Mas ele também traz uma coisa de questões culturais. É um filme fofinho, assim, e tal. Mas é sobre esse cara que é um ator americano, estadunidense, e ele mora no Japão porque ele uma vez foi pra lá, fez um comercial e deu super certo, e ele falou, vou mudar a minha carreira pra cá, né? Mas ele tá tendo problemas pra encontrar trabalho e pra conseguir pegar papéis, assim, né? E ele acaba começando a trabalhar pra uma empresa que, tipo, coloca atores contra... As pessoas, assim, pessoas normais, contratam atores pra fazer algum papel na vida delas ou de alguma outra pessoa. Enfim, pra fingir alguma coisa na vida delas. E um dos primeiros que ele pega, ele vai ser o marido num casamento, ele vai casar com uma moça japonesa, e é um casamento de mentira, então todo mundo é ator, os convidados e tudo, as únicas pessoas que são reais são a noiva e os pais dela, e a família mais imediata, assim, mais próximos. E aí depois, isso é no começo do filme, gente, eu não vou dar nenhum grande spoiler aqui, depois ele entende, assim, ela tinha que casar com um canadense, então ele interpreta um canadense, né, nesse casamento. Ela queria usar isso de desculpa pra se mudar pro Canadá, e ele até fala, mas por que ela só não vai embora, sabe? E a moça que trabalha nessa empresa junto com ele fala que não é assim, que, tipo, ela não quer abandonar a família simplesmente, né? Às vezes é melhor criar essa mentira que todo mundo vai aceitar como realidade do que simplesmente abandonar. E depois você vai entender que é isso porque ela, na verdade, é lésbica e a família dela não ia aceitar isso, então ela finge que casou com um cara pra poder mudar com a namorada dela pro Canadá. E aí, assistindo Fatal Frame, eu não pensei nessa parte do catolicismo, porque assim, além de ser uma escola, um internato, né, católico, as aulas que a gente vê são aulas de inglês, as aulas que as meninas têm ali. Então tem, acho que é todo esse contexto de uma coisa muito vinda do Ocidente, assim. Porém, o problema de ser lésbica nessa sociedade tá ali também, então eu me apeguei mais a isso, sabe? Em questão cultural, assim, como que é difícil pra uma mulher lésbica, uma adolescente lésbica nesse caso, ou várias, né, nesse caso, terem que viver se escondendo, porque a sociedade não aceita e isso acabar virando uma maldição ali. Então eu me apeguei mais por esse lado, assim. Mas é esquisito, o catolicismo. O catolicismo, eu confesso pra vocês que, a priori, assim, eu não assisto, né, muitos filmes japoneses, especificamente, não. Já assisti até mais filmes tailandeses, que aí tem
tem... As produções que chegam pra mim, elas têm muito... Até mesmo porque é uma questão de acesso, né? Mas elas têm mais esse apelo cultural, digamos assim. E eu achei bem interessante esse aspecto desse filme, principalmente porque ali tá representado pela presença do cristianismo. E concordo muito com o que a Sil disse, porque quando a Nath começou a falar, eu logo pensei assim, olha, eu não tive esse estranhamento no sentido de falta, mas aí, quando ela disse sobre esse background da falta que talvez esses traços culturais tenham enquanto função narrativa para explicar a maldição, aí eu já acho que talvez, não por ser, tipo, apenas o apelo cultural, mas porque isso poderia dar uma função narrativa mesmo, isso poderia fortalecer mais o lore ali do filme, sabe? E eu sinto, um dos problemas que eu tenho com esse filme é justamente quando você tem ali o encerramento e ações que o filme dá pro que aconteceu. Eu acho que tudo isso enfraquece bastante o filme. Então, talvez seria uma forma, né, de trazer mais como que funciona essa maldição, do ponto de vista cultural, do histórico. Porque, assim, quando Mary Ann, aquela mocinha que usa peruca, ela aparece falando da maldição, eu até achei que entraria mais dentro desses meandros culturais e tal, mas isso não foi aprofundado. De toda forma, eu acho que, como a Sil disse, eu acho que a cultura, ela acaba atravessando as questões ali, principalmente as questões que envolvem o relacionamento entre as meninas. Dá pra ver, assim, se trata de uma questão cultural pra eles mesmo, assim. Então a gente já percebe isso, mas a princípio eu não tinha sentido falta dessa maneira. Agora, a Nath falando, principalmente ela que teve contato com o jogo e tudo mais, faz muito sentido pra mim que tivesse um pouco mais de aprofundamento em relação ao lore do filme mesmo. É porque até se a gente for pegar como um filme à parte, uma pessoa que nunca teve contato com o jogo vai assistir um filme que se chama Fatal Frame, tá? Então, essa maldição, ela se sustenta, esse background e tal, porque parece um pouco meio solto. Eu não acho que tudo em todos os filmes precisam ter muitas explicações, a explicação mastigada, de mão beijada, super expositiva, nem nada do tipo. Mas, por exemplo, a gente tem aí o fantasma da menina que vai de garota em garota e fala assim: me liberta dessa maldição. Me liberta dessa maldição. Me liberta dessa maldição. E aí, então, é um elemento que tem um poder de movimentação desse plot aí. Mas, tá, e aí, gente? Vamos falar da maldição, então? Vamos começar a sondar essa maldição se construindo. Então, eu achei que faltou um pouco de desenvolvimento disso. E eu acho que seria muito mais interessante se tivesse toda essa questão de, tipo, tá, uma lenda urbana. Ok. Mas da onde surgiu? Como, né? Nananana. Só fala assim, gente, tem uma lenda urbana que diz que X. E é isso. Acaba aí. Quando um curious fact sobre o jogo, quando ele foi lançado lá atrás, eu acho que foi anos 2000 pro PlayStation 1, se eu não me engano. Posso estar falando fake news, me perdoem. Foi pro 2. Quando o jogo foi lançado, ele flopou um pouco no ocidente, assim. Então, até por conta de gráfico, assim, ai, vamos combinar que tinha umas capas de jogo muito feia naquela época. E aí, não fez tanto sucesso, assim, logo de cara no lançamento. E aí, a galera do marketing começou a pesar um pouco em cima. Por exemplo, tinha uma frase lá de propaganda na capa do jogo que falava que era baseado em fatos reais. E, porra, você tá vendendo um jogo de fantasma baseado em fatos reais? Babado fortíssimo, né? Já dá um peso a mais, assim. Claro, a gente sabe que muitos filmes, inclusive, fazem isso hoje. A galera, logo no começo, coloca lá, baseado, e daí você vê que não é baseado em porra nenhuma, né? Era só pra dar um quesinho a mais. Vide fake documentários, mockumentários, entre outros subgêneros aí. Mas, enfim. E aí, foram atrás, tal, disso, e aí a galera tinha uma nota, assim, que falava
mostrava que existiam lendas urbanas no Japão, de que espíritos apareciam em certos tipos de fotografia, de um certo lugar onde pessoas morreram misteriosamente, nananana. E aí, anos depois, eles comentaram que era tudo mentira e que era marketing, né? Risos. Mas seria interessante, mesmo que, por exemplo, eles pegassem uma lenda urbana fake aí, eu acho que teria sido muito interessante se pesasse muito nesse folk horror, porque, principalmente de culturas orientais, como é difícil chegar na gente no mainstream, eu acho interessantíssimo tudo que é cultural de um lugar, assim, enfim. Então eu acho que daria um toque muito mais interessante. Mas, igual vocês comentaram, eu acho que muito do que segura mesmo é essa questão da homofobia, de que mulheres... Por que é uma maldição que afeta apenas garotas? Porque garotas não podem se apaixonar por outras garotas. E eu gostei da maneira sensível que essa paixão de garota para garota acontece, no sentido de que elas ouvem a menina cantar e fica todo mundo assim... Nossa, queria tanto ouvir a fulana cantar de novo. Então é uma coisa meio inocente mesmo. Acho que o filme, inclusive, fala em 2 momentos diferentes, né? Uma no começo que a freira lá, a madre superiora, sei lá o que ela é, a gata lá, ela fala assim que todas nós precisamos morrer uma vez pra que a gente tenha essa dor de sair do casulo e finalmente crescer, amadurecer. E aí, no final, quando existe quase uma concretização aí dessa paixão das 2 protagonistas, uma delas fala que finalmente ela se vê como adulta, que foi ali que ela deixou de ser jovem e virou uma adulta. Então, eu gosto dessa sutileza de como essas garotas se apaixonam, porque pode começar assim, né? A gente acha que é admiração. Agora vem a autocrítica, né? Da pessoa que se descobriu bissexual com 50 anos de idade, mas que eu só achava minhas amigas bonitas, que elas eram incríveis só, e que eu admirava elas. E aí, obviamente, hoje eu sei separar admiração de atração, mas eu gosto de como isso é mostrado no filme. Talvez poderia ter sido mais explícito, assim, pra gente, eu acho que é explícito o suficiente. Se cair no público geral, talvez não seja tanto assim, a não ser quando chega no final, por exemplo. É sim, hablou. Isso tudo que você explicou, Nath, faz muito sentido. E eu fico pensando na questão da cultural mesmo. Pra mim, tava muito explícito desde o início, porque eu fiquei pensando, gente, porque 2 opções, né? Nos primeiros minutos de filme, nós temos 2 opções. Ou tá todo mundo muito obcecado por essa menina, é uma obsessão, ou tá todo mundo apaixonado por essa menina. E aí, com o passar do filme, a gente vai vendo justamente essa relação que essas meninas têm, que são não só de admiração, mas de atração mesmo. Em alguns momentos você percebe isso muito bem. Eu acho que a gente tem as 2 principais ali, elas têm uma química muito grande, a Mishi e a Aya, pelo menos assim, ao meu ver, eu acho que a dinâmica delas é uma dinâmica muito legal. Toda vez que elas estão conversando e aí elas estão muito pertinhas uma da outra, assim, você percebe, quase dá pra cortar com a faca uma tensão ali. E eu acho que é por isso, assim, por essa construção. Eu acho que é tão inteligente isso, porque a gente tá aqui falando do filme que considero ele muito contemplativo, mas muito bonito, inclusive, que tem cenas lindíssimas, muito de ambiente e tudo mais, e consegue construir relações muito interessantes entre as meninas ali. Inclusive, é um dos pontos positivos, assim, né, que eu considero que é justamente o trabalho das atrizes, assim, eu acho que já tinha uma química, mas eu gosto da forma como elas se relacionam ao longo do filme, até as cenas onde aparece quando o fantasma, que na realidade a gente descobre depois que é o fantasma da Maya, aparece, a gente vê que tem uma coisa de mistério. E assim, o que mais sobressai do filme é realmente o mistério, mas é uma coisa até meio sedutora, você percebe ali do porquê que essas meninas estão encantadas por ela e tudo mais. Eu acho que leva para um lado que é
esse lado mais sexual, mas sem sexualizar, sabe? Assim, é uma coisa muito sutil e é muito legal, assim, eu gostei bastante. Eu tava lendo algumas coisas sobre essa questão da sexualidade. Aí teve algumas opiniões um pouco divergentes, assim. E aí eu fiquei pensando em qual eu me encaixava, sabe? O que eu pensei. Não, na verdade eu já tinha uma opinião, mas eu vi que há opiniões divergentes. Porque tem esse tropo do bury your gays, enterre seus gays, que é tipo, como personagens homossexuais, né, morrem muito fácil às vezes em filmes, assim, são os personagens descartáveis, ou são aquelas histórias trágicas que vai terminar em morte desses personagens, mesmo que forem os personagens principais, assim. E aqui a gente tem esses personagens que são, porra, amaldiçoadas, sabe? Então teve gente que viu mais por esse lado, assim, de que se trata de uma história bury your gays, porque elas já estão amaldiçoadas por isso desde o começo, assim. Mas, considerando que as duas protagonistas, né, a Aya e a Mitty, assim, na verdade tem isso, né, a Mitty é lésbica e a Aya não. E a Mitty até tenta ali, né, alguma coisa, mas a Aya fala pra ela, não vai rolar. E a amizade continua, a vida que segue, sabe? E as duas vivem, assim, no final. Elas conseguem resolver, assim, tudo que tá rolando ali, elas vivem. Então, eu vi mais por esse lado, sabe? Tem esse ponto de que eu vejo como uma crítica mesmo, a posição em que essas meninas lésbicas são colocadas pela sociedade. Eu vejo mais como essa crítica mas as duas personagens vivem assim no final. E a relação delas também não se resume a isso, né? A Mitty, enfim, continua defendendo a amiga dela, assim. Tem até essas cenas em que a Aya é perseguida porque acham que ela é que tá causando as mortes das meninas na escola, assim. Então eu vi mais por esse lado, sabe? Acho que não é uma coisa de, tipo, olha aí o que vai acontecer se você for lésbica. Eu acho que é uma história mais... Tem esse final relativamente feliz. Assim, pelo menos pra essas duas personagens, né? Não pras outras meninas que morreram até então. Eu levei mais pro lado da conexão emocional, sabe? Mesmo porque no final a gente tem a morte daquela freira com o irmão dela. E aí me pareceu muito que iria ter um senso de continuidade ali da maldição. Deu a entender que os dois morreram ali, né? Afogados e tudo mais. Então, fiquei pensando muito nisso. Que talvez, não necessariamente por serem mulheres, né? Meninas se apaixonando umas pelas outras, mas por serem meninas que têm essa conexão muito forte, que é uma conexão sexual, a gente sabe, no final das contas. E aí pega muito na questão cultural mesmo, do estigma e tal, mas que tem essa coisa com a maldição, sabe? Dessa conexão. Mesmo porque também, principalmente a personagem da Mitty, né? Dá a entender que talvez a lésbica seja ela, né? Não sei. Então, eu fiquei pensando isso, assim, né? Chá de revelação de sigla LGBT. É isso. Isso, muito bom. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com essa lore da freira, do irmão e da madre superiora. Nossa, também. sim. Agora vai vir a parte Sim. ruim. Me deu um nó na minha cabecinha. Me deu um nó, confesso. Eu acho que é isso, ele constrói todo esse clima sinistro, etc, que eu falei que gosto, não sei o quê, mas aí no final, quando tem todas essas revelações, são muitas revelações, e aí acho que pecou um pouco no desenvolvimento, sabe? Eu também achei bem confuso. É, total. Eu não consigo afirmar nada com certeza que aconteceu, porque é tudo assim, pô, eu acho que foi isso. E assim, não fica muito nítido quais são as motivações deles, assim, principalmente isso. Ou então, a última revelação que a gente tem mesmo, nas duas cenas finais, assim, que é a madre superiora lá, a madrizona, quando mostra que, de fato, ela escolheu uma das meninas pra matar. Isso não ficou muito, assim, por quê, né? Por que isso aconteceu? Assim, o filme, ele não realmente, ele quer dar essa enxurrada de informação pra você nos últimos momentos, pra você construir ali as suas justificativas, fazer o fechamento ali da história, mas fica um quebra-cabeça meio que sem solução satisfatória. Então, eu acho que, já que o filme optou ao longo de todo o seu desenvolvimento por uma abordagem mais, talvez, contemplativa e tal, misteriosa, sem revelar muita coisa, eu acho que eu teria gostado mais do final se ele não desse tanta informação assim, sabe? Tem coisas que, enfim, ou você vai com essa
essa conexão mais profunda da maldição, ou explica, enfim, ou não, né? Eu acho que talvez quis deixar uma dubiedade, mas na verdade foram várias opções, assim, né? Sim, eu acho também. Às vezes ele até tinha algumas falas também que eram um pouco expositivas, assim, né? A gente tá vendo alguma coisa acontecer e vai alguém e repete. Então, eu acho também que não tem problema ficar alguma coisa no ar no final, assim, tá tudo certo. Então, talvez se desse uma enxugada, é isso. Ou antecipa um pouco essa resolução pra poder desenvolver direitinho, ou então deixa algumas coisas mais... Não é ponta solta, né? Não é isso, mas deixar algo mais em aberto, assim, pra gente também exercitar as nossas conclusões, enfim. É porque pra mim foi assim, morreu a menina... Vamos às fanfic na minha cabeça, o caminho ficou confuso. Morreu a menina lá, que elas eram muito parecidas. Beleza. Elas eram gêmeas ou elas só eram muito parecidas? Gêmeas. Foi o que eu entendi. Eram gêmeas. Aya e Maia. Aya e Maia. Então, porque primeiro eu fiquei assim, são gêmeas. Aí alguma coisa me falou assim, ué, mas não era Enfim, gêmeas. Uma delas morre. Aí não pode achar o corpo. Então eles construíram um negócio em volta. E aí, pra proteger o negócio em volta, o irmão da freira tinha que matar as meninas pra não chegar... Aí eu assim, ué, quê? Ok. Aí depois chega a Madre Superiora e fala assim, não, gente, eles não tiveram culpa de nada, o culpado fui eu. Aí eu, quê? E aí isso ficou um ponto de interrogação, assim, na minha cabeça. Porque, beleza, criou-se a maldição porque a menina tinha essa conexão com a irmã que foi afogada, enfim. Mas todo esse jogar desses outros personagens, eu achei que nem precisava, no fim, assim, não sei. Ficou ponto de interrogação na minha cabecinha. Eu achei que esse moço, os irmãos, né, foi só jogado lá pra confundir mesmo. Tipo, né, não tinha nada, já que o moço não era culpado, então acho que foi mais pra dar uma remexida ali mesmo. Então, porque eu acho que ficaria muito mais interessante, até mais simples, se fosse só assombração mesmo, sabe? Sim. Sim. É um espírito que quer vingança porque não viveu. Tá bom, manda aí, Divo, vai, assombra todo mundo. Mas, pois é. Enfim. Eu concordo com vocês, eu acho que... E assim, dá a entender de que eles fizeram isso várias vezes, né? Não me parece algo justificável, assim, todo esse esquema. Beleza, aí quando ela descobre que é a irmã gêmea dela, ela fala em determinado momento que ela viu uma menina morrer na frente dela e isso a traumatizou. E aí ela lembra disso, mas não lembra que a menina era irmã. Tá, ok. E aí depois tem todo esse rolê que fica muito rocambolesco, sabe? Uma coisa assim... E é isso, não combina com toda a sutileza, assim, do filme, né? Do restante. Assim, fica uma coisa reviravolta meio novela mexicana. Nada contra novelas mexicanas, adoro. Porém, assim, acho que não é bem a proposta aqui. Então, não gostei nem um pouco, assim, desse final. E é isso, a maior parte ruim do filme, eu acho que foi esse montaréu de informação, assim, né? São pelo menos duas histórias diferentes, assim. Essa coisa do casal, né, das duas meninas que eram perseguidas no passado é uma coisa. E aí o fantasma, que não tinha nada a ver a princípio com essas duas, tentando passar uma mensagem, é outra coisa, assim. E aí depois quando cruza, quando a gente entende como que as duas coisas se juntam, aí é bem confusinho mesmo. Aí tem a diva lá, que é fotógrafa. Quando ela entrou em cena, eu falei assim, agora então nós vamos pra porradaria de tirar foto de espírito. E não foi. Só, tirava retrato das garotas, aí tinha as garotas que se apaixonavam por garotas, e aí tem o filho dela que tira foto, que fala que tira foto de espíritos, e é o máximo que a gente vê da fotografia jogada como um elemento ali. E, inclusive, uma parte que eu fiquei assim, eita, que ainda tá meio agridoce na minha memória, que eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, que é, primeiro ato do filme, a gente tem a Aya trancada nesse quarto, todo mundo fala que ela tá amaldiçoada, que ela tá assombrando as outras pessoas, enfim. E aí, de repente, do nada, a gata sai do quarto e fala assim, bicha, abre o olho que essa aí não sou eu não fiz nada. Essa mina aí, ó, esse fantasma aí,
só parece comigo. E é isso. Aí eu tô sonhando com esse fantasma, eu fico ouvindo as vozes desse fantasma, mas não sou eu o fantasma. E aí eu, nossa, bicha, do nada, demorou tudo isso pra você vir falar, né? E aí eu não sei se eu gosto dessa reviravolta ou se eu também achei jogado demais só pra andar a narrativa. Eu não sei. O que vocês acharam? Eu gostei. É porque eu fui pega de surpresa, eu acho, sabe? Assim, que me deixou mais intrigada, porque, tipo, a gente não viu ela até então, viu no flashback, meio que um flashback ali, né, de quando as meninas escutam ela cantar e tal. E aí eu tava muito intrigada, tipo, o que tá acontecendo aí, né? E aí quando ela aparece e fala, não sou eu nessa foto, aí eu fiquei mais intrigada ainda. Então eu não achei ruim, assim. Poderia talvez ser algo melhor? Talvez, poderia. Mas mesmo assim, eu acho que o fato de me deixar mais intrigada, assim, contou como ponto positivo pra mim. Boa. Eu não gostei muito da reviravolta quando eu tava assistindo. Assim que apareceu, porque a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi como que eles vão amarrar essa história. Tipo assim, o que vai ser essa menina? Então só passou pela minha cabeça coisas óbvias. Entre elas, é que é a irmã gêmea da menina. Então, tipo assim, a minha expectativa que antes era nenhuma, já tinha alguma coisa pra ter. E aí eu não gosto de expectativa. Uhum. Eu acho que a expectativa é sempre ruim. Ainda mais eu, Sim. uma desconhecedora do jogo, né? Então, pra mim, a experiência tava muito mais interessante quando o mistério tava segurando ali. Eu também achei um pouco... É óbvio, não é furo de roteiro, né? Eu acho. Mas achei um pouco improvável uma menina ficando 30 dias escondida. Tudo bem, tem toda essa questão de que provavelmente tudo que aconteceu com ela quando ela era criança, né? Isso botava uma preocupação maior sobre ela. Mas me parece um pouco, assim, estranho, sabe? Que meninas foram dadas como mortas por conta de uma suposta foto dela e tal, e que tava todo mundo comentando sobre isso. E do nada ela aparecer normal, assim, sair do quarto e tal. Enfim, achei a história toda um pouco truncadinha, assim, sabe? Eu achei super esquisito também ninguém ter derrubado aquela porta antes. Pois é. Tá doida, adolescente, gente. Com adolescente a gente tem que ser mais maluco, né? Pode deixar adolescente Então. dominar. Não, e ainda mais se for, tá depressiva. Mas aí que tem que arrombar essa porra dessa porta mesmo, filho. Pode ficar aí na cama, mas tamo de olho aqui, viu? Enfim, mas Japão e saúde mental é uma questão, né? Se não é. Tem isso. Pois é. Ótimo ponto. E até, por exemplo, isso podia ser até um elemento explorado, por exemplo, essa percepção da conexão entre essas meninas e o quanto isso afeta a saúde mental delas, essa convivência, porque a gente tem isso um pouco com a outra personagem, né? Que a Mitty, ela é a única mais preocupada com a presença da Aya, com a ausência da Aya na realidade. Então, já faz tanto, ela que tá contando quantos dias que não vê a amiga, ela que sente falta de ouvir a voz, tudo bem, que tipo, ela tá apaixonada, tudo bem, mas mesmo assim, ela vai ficando mal, e aí ela se conecta com outra amiga, que também desaparece, mas não é a mesma coisa, enfim. Então, talvez isso também fosse uma questão, né, já que a gente tá falando sobre conexões, sobre homofobia, podia também ter pesado por aí. E se pegar os mortos tudo das meninas sapatona, que morreram só porque é sapatona e voltou. Enfim, ainda bem que a gente não teve esse final trágico, mas podia ser um elemento utilizado aí. E eu não sei, eu gostaria, e aí o problema é meu, porque a expectativa é minha, mas eu gostaria que esse filme tivesse causado um impacto maior, assim, com a história e tal, porque Fatal Frame foi um jogo que quebrou barreiras aí, foi muito famoso por trazer esse elemento do folclore japonês, junto com o terror, junto com essa mecânica de survivor horror e tal. Então, isso influenciou uma caralhada de jogos que vieram depois, consequentemente influenciou pelo sucesso, influenciou histórias de filmes de espíritos que envolvem fotografia aí, enfim. Então eu queria
queria que fosse uma coisa mais impactante e um pouco mais horripilante. Mas tudo bem, não é de todo ruim, não. Não diria que esse filme é um filme de horror, assim, da forma como a gente tá acostumada a falar, né? De, assim, os sentimentos que ele desperta, eles estão mais pra mistério mesmo, né? Há um mistério. A gente quer saber o que tá acontecendo com essas meninas, né? Obviamente que tem uma força oculta, uma coisa mais espiritual, mas acaba que isso fica meio que até em segundo plano em determinado momento. Que as relações ali, elas falam mais alto, o próprio mistério em si. Então, eu também gostaria de ter presenciado mais. Inclusive, gente, é um filme que tem muitas coisas pra falar, né? Agora que a gente tá falando. Enfim, quando a madre superiora lá, ela confessa pra Mary que foi ela que matou as meninas e tal, e aí eu até achei que o filme ia, tipo assim, pô, ia aparecer a Maia, e a Maia ia matar a madre, alguma coisa ia acontecer, porque ela meio que confessa a troco de nada, né? Sim, eu não entendi muito bem, assim, achei extremamente expositivo e meio que sem sentido, sabe? E a moça, tipo, beleza, então. Exato! Ah, tá. Muito bom. Eu concordo. Enfim, loucuras, gente, loucuras. Loucura, loucura, loucura. Vamos aos nossos sabores e dissabores, então, sobre este Fatal Frame. Quero saber primeiro, Ceci, seu sabor. Eu vou eleger aqui como... A gente já falou ao longo do episódio, mas vou eleger como meu sabor, assim, essa relação entre as meninas, né, que é construída. E aí, dentro disso, também tá a interpretação dessas atrizes principais que interpretam a Mitty e a Aya. Eu gosto da forma como elas fazem. É um filme que pede mesmo uma entrega, assim, um pouco mais imersiva das personagens e tal. E eu acho que boa parte desse ambiente que a gente consegue comprar ao longo do filme, né, dessa coisa envolvente, é por conta dessas relações. Então, esse é meu sabor. E você, Nath? Eu gosto de várias cenas que são bonitas visualmente. Tem uma cena em específico, eu achei muito poética, assim, muito bonita. E tem uma cena em que elas estão no último ato do filme e elas dormem juntas. E aí elas dormem juntas, uma viradinha de frente pra outra. E elas se amarram por uma fita vermelha no pulso. E aí uma delas acorda na madrugada por causa da maldição, etc. E eu achei essa cena muito bonita. Gosto muito da cena que a assombração passa por elas cantando e todo mundo desmaia. Então acho que tem cenas muito bonitas, assim. Gosto desse toque de garotas que amam garotas também. Acho que culturalmente muito mais do que válido estar num filme asiático, assim, né? Tem que ser falado, tem que ser explícito. Eu gostei desses elementos. Gente, eu posso só fazer um adendo de uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que, inclusive, eu não sei se eu consigo mudar meu sabor. Uma outra coisa que eu gosto muito do filme são os paralelos que o filme faz com a Ofélia, personagem de Hamlet. Verdade. Então tem todo um subtexto muito interessante sobre essa coisa de você amar muito alguém e aí você ter uma frustração em relação a esse amor e mergulhar na tristeza e inclusive com um subtexto de suicídio muito forte, né? Então eu acho que até visualmente, como a Nath bem falou, que tem cenas belíssimas nesse filme, eles fazem paralelos muito interessantes, inclusive com a coisa do rio, do afogamento, com a questão da Ofélia, né? Que é da peça, personagem da peça de Hamlet do Shakespeare. Muito bom, bom ponto. Ainda mais em tempos de Hamnet, que está aí em todas as premiações, Sim. né? É isso aí. Verdade. Muito bem. Bom, meus sabores, eu gosto dessa ambientação que eu mencionei, né, que eu acho bem sinistrinha, assim, até tem uma cena que tem uma das meninas que tá escovando o dente, assim, e num filme estadunidense eu esperaria que, tipo, aquela coisa, né, fecha o espelho e pá, vem aquela música, assim, pra assustar, que vai aparecer alguém atrás, assim. E esse é tão
Tipo, a menina anda e aí tem outra, tá o fantasma atrás dela, assim. Mas é tão sutil também, sabe? Então eu gosto dessa construção, assim, do medo e do sinistro. E eu gosto muito de uma cena que a Aya e a Mitty estão no quarto conversando, né? Antes das meninas começarem a atacar pedra na janela. E a Aya fala, tipo... Ai, que nunca... Acho que ela fala, tipo, não consegue imaginar, tipo, se apaixonar por uma menina. E a Mitty fala, eu não consigo me imaginar me apaixonando por um menino, sabe? Eu acho bonitinho. Essas conversas que elas têm mesmo, de falar dos sentimentos e tal, de uma forma leve até, enfim. Eu gosto da amizade das duas também. Agora, de sabor, Ceci. Tem tanta coisa que eu acho que não precisava ter nesse filme. Mas uma das coisas que eu não gosto mesmo é a inserção dessa relação entre esses irmãos, de uma das freiras lá, da casa, das meninas, e o irmão dela, que é, tipo, florista ou carpinteiro, alguma coisa assim. Eu não gosto, tem muitas coisas, o fato dele mancar, isso é uma informação que em algum momento dá a entender que isso vai indicar alguma coisa, e aí o fato dele estar sempre com a bota suja de lama, enfim, eu acho que a maioria das cenas onde tem esses dois irmãos, elas só servem pra deixar a gente confuso e não de um jeito interessante, assim, porque no final das contas isso não agrega em nada, porque quando a gente chega ao final da história. Verdade. E você, Nath? Ai, o meu sabor também vai pra esse final, essa aceleração de ter que juntar esses elementos, assim. Queria que ou elas tivessem beijado ou outras meninas tivessem beijado também, porque eu acho que subtexto é importante, apesar de que, mais uma vez, pra mim é explícito, mas eu ainda acho que Sim. meio que pra provar o ponto, poderia ter sido mais. Podia ter sido, podia. Ai, de podia em podia, né? Não foi. É isso. É isso. É isso. Pra mim, acho que foi essa confusão toda do final, assim, essa pressa de meio que dar rumo pra tudo ao mesmo tempo e ficou tudo muito confuso, assim, aquilo, né? Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais espalhada, talvez, essa explicação, porque acho que ficaria mais ajeitadinho, assim, pra gente entender melhor. Mas é isso. Agora, notas, então, Ceci. Eu vou dar 2,5, porque realmente, pra mim, pesou muito o final, só justificando mesmo, porque apesar de eu ter gostado, o final realmente tirou todo o brilho. Não todo o brilho, mas tirou grande parte do brilho do filme pra mim. E você, Nath? Ai, eu sempre me dá vontade de mudar minha nota no final É. do episódio. Porque é isso, né? Eu dou a nota na hora que eu assisto. Aí depois a gente começa a hablar. Aí eu falo assim, nossa, não tá muito condizente, né? A nota que eu dei e tudo isso que eu tô falando. Mas, enfim. Ai, no meu Letterboxd tá 3 estrelas. Mas eu acho que eu vou ter que ficar com 2,75. Ó. Entramos nas notas quebradas. É isso. É isso aí. Ai, gente, eu dei 3,5 no meu Letterboxd e vou manter, porque acho que eu consegui ver mais, por mais que tenha essa confusão toda e tal, mas acho que eu consegui juntar mais, assim, na minha reação, mais pontos positivos do que negativos, então vou ficar com 3,5. Agora, então, indicações. Ceci. Vou aproveitar que eu fui a primeira dessa vez e vou indicar um filme que ele é muito, assim, conhecido e tem muita coisa a ver com um filme que a gente discutiu hoje, que é o Shutter, de 2004, não um remake, gente, pelo amor de Deus. Por ser também um filme oriental, por ser um filme que fala sobre uma maldição e tem a ver aí com fotografia também. Então, eu acho que quem curte filme de Fatal Frame vai gostar muito. Ele é um filme que ele tem uma outra pegada, assim, um outro ritmo, mas ele é muito, muito, muito interessante. E é assistir filmes e séries baseadas em jogos que
enfim, não são tão ruins assim, já que a gente falou bastante que as adaptações, elas geralmente não agradam, né? Eu vou indicar pra quem quiser ver o Fallout, que é uma adaptação que tá de uma série, né? Uma série que adapta o jogo, que tá muito legal. A gente tá na segunda temporada. E, assim, pra quem curte jogar e já jogou o jogo, é um joguinho, pelo que eu vejo. Eu não jogo, tá? Mas o meu companheiro joga e pelo que eu vi ele jogando, achei bem complexo. Mas a série é muito legal. Então tem uma construção de universo que é bastante similar ao jogo. É uma boa pedida pra quem gosta de assistir adaptações, né? Ah, eu amo Shutter. Eu lembro do Sente. Ah, eu fui assistir esse filme num date no cinema. Que erro, né? E aí eu querendo assistir. Aí chegou uma hora que eu falei pro cara: pare, deixa eu assistir o filme, porque tava bem na parte do pescoço. E aquela coisa, né, gente? A dor no pescoço nunca mais foi a mesma depois desse filme. Não. Eu amo. Bom demais. Nath, você? Eu acho que as minhas indicações eu já indiquei aqui. E eu não queria ser essa pessoa, sabe? Mas a primeira indicação é um filme de 2010 que também é baseado num livro e chama Confessions. Nele, uma professora tem um filho que morre e aí ela descobre que talvez a culpa seja dos seus alunos e ela um dia chega e fala assim: então, galera, sabe esse leite aí que vocês beberam? Tá contaminado com o vírus da AIDS. E aí, coisas acontecem. Ele é um filme de mais de um personagem principal, são histórias que se desenrolam na vida de outros personagens e tal. Eu já li o livro desse, eu acho o livro um pouquinho melhor do que a adaptação, mas mesmo assim ele é bem intenso, bem cômodo, trata de várias questões sociais e emocionais também dentro dessa cultura japonesa, então eu acho ele um bom filme a se ver. Agora, o outro filme que eu quero indicar, ele mistura dois elementos que nós temos nesse, mas assim, eu não estou dizendo que ele é bom. Deus. E não sei se é a pegada de vocês, porque ele é um filme que ele é nunsploitation e ele é meio tracheira, assim. Que é um filme que chama School of the Holy Beast. Também veio pro ocidente com The Transgressor. Acho que em português vocês podem encontrar como Escola da Besta Sagrada. E acompanha convento no Japão com freiras lésbicas e coisas acontecendo. Não espere muito, mas tem uma mistura, tem uma outra abordagem aí de alguns desses elementos dentro da cultura japonesa, né? Então vou indicar esses dois filmes. Muito bom. Ah, School of the Holy Beast tá na minha lista. Eu coloquei não tem muito tempo, mas ainda não assisti. Vamos ver. Eu tenho 3 indicações, mas eu serei breve, prometo. Vou indicar Noroi, que é um... Eu lembrei dele porque quando a menina fala, todas as vezes que a menina fala, tipo, me salva dessa maldição, alguma coisa assim, né, que ela fala no ouvido das... O fantasma fala no ouvido das meninas, ela usa essa palavra Noroi, que é maldição, né? E aí tem esse filme, Noroi, que é um found footage que eu acho muito assustador. É sobre um jornalista que desaparece quando ele tava fazendo um documentário e aí rola uma investigação e as coisas vão ficando cada vez piores, assim. Eu acho muito tenso. Eu acho que found footage é um subgênero que pode dar muito bom, muito ruim, e esse pra mim foi muito bom, então recomendo. Vi que um dos filmes que foi inspiração pro livro que baseou esse filme Fatal Frame, né, foi o Picnic at Hanging Rock, do Peter Weir, que fez, por exemplo, A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme em que um grupo de alunas e uma professora de um internato na Austrália vai para um piquenique e parte delas desaparece. Então aí depois tem que se lidar com esse desaparecimento misterioso, né? Um filme que se passa no começo dos anos 1900, assim, então é uma coisa mais de época, mas tem uma premissa similar. E, por fim, a Maria Sato, a diretora, né? Ela fez outros filmes, enfim, na carreira dela já, e muita coisa que ela fez é ou baseada, ou é adaptação de alguma coisa, ou faz parte de alguma franquia, enfim. Então ela dirigiu um filme de O Grito, que é o Ju-On Black
Black Ghost, de 2009. Mais um que eu acho muito interessante é o By Location, de 2012, que se trata de Doppelganger, que é uma temática que, assim, acho que vi poucas mulheres trabalharem, e esse, tanto o elenco como a equipe, foram quase que inteiramente femininos, assim. Então, vale dar uma conferida também nesse e em outros filmes da carreira da Mari, né? Quem gosta de terror japonês, enfim. Acho que vale ir atrás de outras coisas que ela fez. Ouvi dizer que esse é babado, mas nunca vi. Então, sim. Faz tempo que eu assisti, eu quero ver de novo. Vou aproveitar o embalo e vou rever. Vamos aos nossos recados finais. Recadinhos de sempre. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, indica para os seus amigos que gostam de horror japonês, para aqueles que precisam ser iniciados ao horror do cinema de horror japonês. A gente sempre tá lendo o que vocês estão comentando, dando uma olhada nas indicações. Sigam a gente no @Rainhas do Grito Cast no Instagram. Lá a gente sempre tá colocando nossos conteúdos, produzindo, além de cinema de horror dirigido por mulheres, nós falamos sobre cinema de horror no geral. Siga a gente, curta o que a gente publica. A gente gosta muito de ver o que vocês estão achando dos conteúdos. Além disso, estamos no YouTube, temos conteúdo sobre cinema de horror no geral. Última quinta-feira do mês sempre temos uma live com um convidado especial. Falamos aí sobre diversos temas sobre esse universo. Então segue a gente lá também. Comenta, manda um vídeo, um conteúdo que você achou legal para um colega, para um familiar, enfim, para quem curte cinema de horror. Considere também apoiar a gente tá no Apoia-se, é apoia.se/Rainhas do Grito. Temos recompensas para todos os bolsos, para várias categorias diferentes, valores que cabem no seu bolso, que às vezes é o valor de um cafezinho. Então, se você é ouvinte recorrente, considere se tornar um apoiador. A gente tá sempre precisando do apoio de vocês para continuar com o projeto, para expandir, produzir mais conteúdo. Lembrando também que Rainhas do Grito, para quem é morador aqui de São Paulo, SP, nós temos o nosso clube de leitura voltado à literatura de gênero horror, em parceria com a livraria Poison Books, que fica na Zona Leste, próximo ao Metrô Carrão. Esse episódio está sendo lançado no dia 3 de abril, então a leitura do mês de abril é Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Inclusive, temos adaptação cinematográfica aí, enfim. E já está disponibilizado o cronograma do primeiro semestre de leituras do ano. Então você pode conferir aí tanto no nosso Instagram como da livraria. Fica de olho e acontece os nossos encontros gratuitamente e presencialmente lá na Poison Books todo último domingo do mês. Não deu tempo de terminar o livro? Pode aparecer. Nunca foi num clube de leitura, quer ver como é? Pode aparecer. Enfim, todos são bem-vindos e o spoiler é, pra quem participa do clube, tem open de café na livraria, eu só queria deixar esta info. Então, oportunidade para vocês virem conhecer parte do Rainhas pessoalmente. Vem, gente, é muito legal. Eba. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, amigas, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por continuarem aqui com a gente. E nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Sabe que a capa desse episódio podia ser a foto de nós três na frente do bar, assim? E aí botar uma assombração de fundo? Fantasma. Ou então a foto da Nath beijando a foto da Sil. A Sil beijando a foto da Nath, ou vice-versa. Isso. Amaldiçoados. Muito bom, é isso. Beijos. 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 Sem ser na foto, hein? Pelo amor de Deus.